Esta é uma história verdadeiramente aterrorizante, repleta de mistério e experiências inexplicáveis. Há momentos na vida que desafiam a nossa compreensão e nos deixam com mais perguntas do que respostas. A história que vou compartilhar com você hoje é uma dessas ocasiões, um capítulo sombrio e enigmático na vida de alguém que enfrentou o desconhecido. Há cerca de 14 a 15 anos, durante o período da 8ª série, uma pessoa começou a viver um verdadeiro pesadelo. Foi um ano marcado por eventos inexplicáveis, e a vida escolar era um cenário de terror. Uma noite, algo extraordinário aconteceu. Logo após adormecer, essa pessoa foi despertada por uma memória estranha, uma lembrança que não tinha conexão aparente com sua vida. Era como se um enigma do passado tivesse ressurgido do nada. A história continua com mais eventos inexplicáveis, pesadelos vívidos e visões sinistras que desafiam qualquer explicação racional. No entanto, há um fio de esperança em meio a esse terror. Em momentos de crise, quando a escuridão parece prestes a engolfar, a oração surge como um poderoso escudo protetor. Prepare-se para entrar em um mundo repleto de mistérios e desafios à compreensão humana. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Vamos juntos desvendar os enigmas que cercam essa história incrível. O episódio mais aterrorizante que já vivi, que imediatamente presumi ser um caso de possessão demoníaca. Ocorreu quando eu estava na 8ª série. Isso foi há cerca de 14, 15 anos, e foi o ano mais terrível da minha vida, especialmente em relação à minha vida escolar. Uma noite, acordei pouco depois de adormecer, e me vi pensando em um incidente em que um menino foi ridicularizado por cheirar a talco de bebê, embora ele afirmasse que era colônia. Este incidente era completamente irrelevante e não tinha nenhuma conexão comigo, mas por algum motivo, acordei com essa memória em minha mente. Eu era um alvo frequente de bullying e estava sob imenso estresse, mas essa foi a memória com a qual acordei, e não tenho ideia do porquê. Me levantei da cama, caminhei pelo corredor e de repente minhas pernas começaram a correr. Corri pela casa, bati na parede da cozinha, me levantei e fui até minha mãe que estava na sala assistindo televisão. Eu estava em pânico, sentindo que algo estava errado. De repente, comecei a latir como um cachorro e a gritar no topo da minha voz. Eu sentia como se estivesse sendo controlado por alguma entidade externa. Meus pais me levaram para fora para evitar acordar minha irmã que estava dormindo. Ela tinha 3 anos na época e, surpreendentemente, ela não acordou apesar do meu surto alto. Comecei a gritar para o céu, implorando a Deus para me acordar, pois me sentia preso entre um estado de vigília e sono. Eu abracei minha mãe e comecei a socar suas costas enquanto fazia barulhos semelhantes aos de um animal. Eles me levaram para a garagem, provavelmente para evitar perturbar os vizinhos. A área era semi-rural com um número razoável de casas, mas com mais terra entre elas. De repente, o episódio acabou. Parecia que eu estava acordando de um sonho, mas eu estava parado no mesmo lugar, totalmente acordado. Eu nunca tinha sonambulado antes, mas tinha um histórico de terrores noturnos onde acordava gritando, mas sem lembrança de qualquer sonho. Não consigo me lembrar se comecei a tomar Adderall antes ou depois deste incidente horrível, mas me lembro de viver com medo constante de que isso acontecesse novamente enquanto eu estava tomando o medicamento. Eu tinha pesadelos recorrentes de que isso acontecesse na escola, e vivi mais um episódio, embora fosse muito menos intenso e não durasse tanto. No entanto, eu constantemente sentia que estava prestes a acontecer novamente, com períodos ocasionais de alívio. Quando começava, tudo ficava embaçado e eu era preenchido com terror absoluto. Eu ouvia o som de tambores batendo alto na minha cabeça. Eu acordava no meio da noite, cheio de terror, como se estivesse olhando para um demônio ou para o próprio Satanás no espelho. Olhar para o meu próprio reflexo, especialmente depois de acordar no meio da noite, era um grande gatilho. Quando meus pais me levaram a um hospital psiquiátrico, ficamos esperando por horas, mas eles eventualmente decidiram que eu estava seguro para sair. Meu coração batia rapidamente, mas esses sintomas pareciam desaparecer depois que parei de tomar o meu remédio. Tive flashbacks ocasionais e muitos pesadelos, mas geralmente não sinto o terror de estar possuído. No entanto, 1 ou 2 anos atrás, comecei a ter pesadelos particularmente horríveis e vívidos. Por alguns dias, tive visões recorrentes de criaturas de aparência demoníaca. Eles pareciam tão reais, como se estivessem realmente lá, mas eu só podia vê-los em minha mente.
não com meus olhos. Também acordei com arranhões no meu corpo várias vezes ao longo dos anos. Mas sem sentir que estava possuído, descartei como possivelmente me arranhando enquanto dormia. Fora isso, estive bem na maior parte do tempo, embora tenha tido muitos pensamentos intrusivos terríveis. Mas li que eles são normais e comuns, e são apenas pensamentos inofensivos. Mas todas essas coisas poderiam estar relacionadas. Alguns dias atrás, do nada, depois de 14 ou 15 anos, senti novamente. Acordei, me senti normal, levantei-me para lavar minhas roupas. Mas enquanto eu estava pegando minhas roupas, aquele sentimento simplesmente surgiu do nada. Senti o poder avassalador tomando conta, como se estivesse prestes a acontecer novamente. A coisa mais próxima que posso comparar é uma descarga de adrenalina. Quando tenho uma descarga de adrenalina, meio que parece que nada é real, como se o mundo real simplesmente não existisse, como se eu estivesse em um sonho, e o mundo em que eu estava vivendo era o sonho. É muito desconcertante, bizarro, inquietante. Os 5 sentidos não estão equipados para processar adequadamente esse sentimento, ou o que quer que esteja acontecendo. A morte parece ser a paz e o alívio final, a menos que eu vá para o inferno por toda a eternidade, se for real. Mas real ou não, a morte é permanente. Eu ficaria preso no inferno para sempre. Mas alguns dias atrás, quando senti que a suposta possessão demoníaca estava chegando, eu realmente orei a Deus, e realmente desapareceu antes que pudesse acontecer. E anos atrás, quando orei, senti como se tivesse invocado demônios diretamente do inferno. Na noite seguinte me joguei na minha cama e me sufocava e realmente não sei porquê. Mas antes disso, meu braço direito continuava levantando quando eu me deitava, e parecia que a gravidade estava puxando para cima. Ficou assim por uns 20 minutos ou mais enquanto eu assistia vídeos no YouTube, como se estivesse fazendo isso sozinho. Parecia uma luta para abaixá-lo. Não sei se estava apenas entediado e me dando um jogo para brincar ou algo assim. Era apenas estranho. Às vezes minha mão direita parece chegar ao meu rosto e me bater, e eu a combato com minha mão esquerda. Não parece que sou eu que estou fazendo isso, mas tem que ser eu, certo? Sim, eu sei sobre a síndrome da mão alienígena. Também faço rostos malignos no espelho às vezes, mas acho que posso estar apenas zombando daquela experiência assustadora que costumava ter. Não se preocupe, estou confuso e também não me entendo. Em uma ocasião vivi o exato oposto, que eu estava salvo. Era Páscoa, e eu estava orando repetidamente, obsessivo por estar certo palavra por palavra. E uma dessas orações pareceu funcionar. Senti que Jesus era agora meu Senhor e Salvador e pura paz. E que não havia nada com que me preocupar e o céu me esperava quando eu morresse. Mas algumas horas depois, assisti South Park e o sentimento desapareceu. Porque pequei ao assistir. Já vivi coisas aparentemente paranormais, sobrenaturais antes, como ver uma figura sombria de um cão besta se aproximando de mim, acordado, não na cama, desapareceu quando acendi uma luz nela. Na mesma noite, parecia que havia bolinhas no telhado ou no sótão, e o micro-ondas desligou mais cedo. Também senti presenças em uma casa que minha família estava procurando para alugar. Eles odiavam a localização de qualquer maneira. É difícil ser cristão, mas também é difícil ser ateu. Não acho que posso me chamar de agnóstico também.